5 dicas matinais essenciais para diabéticos diminuírem os níveis de açúcar no sangue. Você sabia que a forma como inicia o seu dia pode influenciar significativamente os níveis de açúcar no sangue? Decisões simples tomadas nas primeiras horas da manhã podem influenciar se sua glicose se manterá estável ou se você enfrentará um dia de fadiga, fome intensa e variações perigosas nos níveis de energia. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, negligenciar certos hábitos matinais pode ser um dos maiores enganos que está fazendo sem perceber. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo têm essa condição. E muitas delas desconhecem que uma rotina matinal inadequada pode piorar ainda mais a situação. Agora, reflita sobre isso. Você já acordou alguma vez se sentindo cansado, irritado ou com uma fome incontrolável? Mesmo depois de uma noite inteira de sono? Se sim, saiba que não é o único. Muitos diabéticos relatam esse mesmo padrão sem perceber que esses sintomas podem ser causados por altos níveis de glicose ao acordar. Isso ocorre porque seu corpo passa por um processo natural que eleva a resistência à insulina durante a manhã. Isso indica que, mesmo sem ingestão de alimentos, seus níveis de glicose podem estar mais altos do que o normal. A razão? Ao amanhecer, hormônios como o cortisol e o hormônio do crescimento são liberados, o que dificulta a absorção de glicose do sangue pelas células. E se você tomar decisões equivocadas desde cedo, como beber café em jejum, consumir pães e cereais refinados, ou até mesmo pular o café da manhã, essa situação pode se agravar ainda mais. A boa notícia é que é possível mudar esse quadro com uma rotina matinal bem planejada. Pequenas alterações podem ajudar a manter seus níveis de açúcar no sangue estáveis durante o dia, prevenindo complicações e proporcionando mais energia, disposição e reduzindo os riscos de picos e quedas bruscas de glicose. E é precisamente sobre isso que discutiremos hoje. Vou te ensinar 5 hábitos matinais essenciais que podem mudar a forma como seu corpo processa o açúcar no sangue logo pela manhã. São métodos simples, respaldados pela ciência e que podem ser implementados de imediato. Porém, atenção! Não é suficiente apenas assistir ao vídeo e desconsiderar essas informações. Para perceber a diferença, é essencial que você adote esses hábitos. Portanto, siga até o final, pois cada dica pode ser crucial para manter sua saúde em dia. Antes de iniciarmos, clique em curtir para que mais pessoas possam acessar essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo importante para a sua saúde. A importância da rotina matinal no controle da glicose. O que ocorre dentro do seu corpo nas primeiras horas do dia influencia como sua glicose será gerenciada ao longo do dia inteiro. Enquanto você dorme durante a madrugada, seu corpo continua realizando funções vitais como respiração, circulação sanguínea e digestão. Para isso, ele necessita de energia, e uma das formas de adquiri-la é liberando glicose na circulação sanguínea. Esse processo é normal, porém pode se transformar em um problema para indivíduos com diabetes ou resistência à insulina. Ao amanhecer, o corpo inicia um processo conhecido como o efeito do amanhecer, que aumenta naturalmente os níveis de açúcar no sangue. Isso ocorre devido à liberação de hormônios como cortisol, glucagon e adrenalina, que preparam o corpo para o dia. O desafio é que, em pessoas com diabetes, esse aumento pode ser mais acentuado e duradouro, tornando o controle da glicose mais difícil e provocando variações ao longo do dia. Ademais, o metabolismo passa por um momento crítico durante a manhã. Após horas sem se alimentar, o organismo entra em um estado de maior sensibilidade ou resistência à insulina, a depender dos hábitos adotados. Pequenos erros cometidos no início podem levar a um ciclo difícil de gerenciar. Altos níveis de glicose ao acordar podem causar fome excessiva, o que pode levar a escolhas alimentares ruins e agravar ainda mais a situação. Para prevenir essa situação, é fundamental que os primeiros hábitos do dia sejam bem planejados. Isso implica optar por alimentos e hábitos que mantenham os níveis de glicose estáveis,
em vez de provocar picos desnecessários. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto, contribuindo para a regulação hormonal e preparando o corpo para manter um metabolismo estável. O primeiro passo para tomar o controle é entender como sua glicose se comporta pela manhã. Agora, vamos ao primeiro truque matinal que pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue logo ao acordar. Dica 1: hidrate-se. Antes de tudo, depois de uma noite inteira sem consumir líquidos, o corpo acorda com um leve grau de desidratação. Para uma pessoa com diabetes, essa situação pode ser ainda mais alarmante, já que a insuficiência de água compromete a habilidade dos rins em remover o excesso de glicose do sangue. Quando a hidratação não é suficiente, a concentração de açúcar no sangue aumenta, elevando o risco de picos glicêmicos logo ao acordar. Pesquisas indicam que beber água nas primeiras horas do dia melhora a circulação sanguínea, auxilia na função renal e contribui para a regulação dos níveis de glicose. Ademais, a produção de hormônios que controlam o metabolismo é favorecida pela hidratação adequada, o que ajuda a evitar variações drásticas ao longo do dia. Um dos hábitos mais simples e eficazes para começar o dia com um melhor equilíbrio glicêmico é beber um copo grande de água assim que se levanta. Contudo, muitas pessoas pulam essa etapa e vão direto ao café, que, por ser diurético, pode agravar ainda mais a desidratação. Esse erro piora a situação, tornando o sangue mais espesso e dificultando a circulação, o que pode aumentar ainda mais os níveis de açúcar. A temperatura da água também influencia. O corpo absorve melhor a água morna ou em temperatura ambiente, que pode ajudar a ativar o sistema digestivo e preparar o organismo para processar os alimentos consumidos ao longo do dia. Para maximizar os benefícios, adicionar algumas gotas de limão pode auxiliar na digestão e na regulação da insulina, além de fornecer antioxidantes essenciais para o metabolismo. Incorporar esse hábito ao dia a dia não requer grandes alterações. Antes de dormir, deixar um copo de água ao lado da cama pode servir como um lembrete visual eficiente. Outra tática é ingerir água imediatamente após escovar os dentes, vinculando a hidratação a uma prática já estabelecida. Ajustes simples como esses asseguram que o corpo obtenha o suporte necessário desde o início, auxiliando no controle da glicose durante o dia. Com a hidratação adequada assegurada, a próxima etapa para equilibrar os níveis de açúcar no sangue envolve a escolha do café da manhã. O que você consome nas primeiras horas do dia pode influenciar como sua glicemia será controlada nas horas seguintes. Truque 2: café da manhã rico em proteínas e fibras. O que você coloca no prato logo cedo pode influenciar a estabilidade da sua glicemia ao longo do dia. Depois de horas em jejum, o corpo necessita de um café da manhã balanceado para prevenir picos de açúcar no sangue. É comum que as pessoas consumam alimentos com alto teor de carboidratos refinados, como pão branco, cereais açucarados e biscoitos. Esses alimentos aumentam rapidamente os níveis de glicose, obrigando o pâncreas a produzir uma quantidade excessiva de insulina. O problema é que esse efeito é temporário e logo os níveis de açúcar caem, causando fome excessiva, fadiga e um desejo maior de consumir carboidratos. A resposta está em uma combinação eficaz: proteínas e fibras. As proteínas diminuem a absorção de carboidratos, contribuindo para a manutenção de níveis de glicose mais equilibrados. Ademais, ajudam a promover a saciedade, diminuindo a demanda por lanches frequentes. Por outro lado, as fibras ajudam a controlar a glicemia ao retardar o processo digestivo e prevenir picos de açúcar. O que servir no prato? Uma ótima opção são os ovos mexidos com abacate, que oferecem proteínas, gorduras saudáveis e fibras. Uma opção eficiente é o iogurte natural com sementes de chia e castanhas, já que ele possui probióticos que auxiliam no metabolismo da glicose. Para quem busca algo mais leve, um smoothie com proteína vegetal e linhaça pode ser uma excelente opção. Tanto a quantidade e a qualidade dos alimentos quanto o horário são importantes.
A ingestão de alimentos pela manhã estimula o metabolismo e previne a liberação excessiva de hormônios que podem causar desregulação da glicemia. Ademais, um café da manhã abundante em proteínas e fibras não apenas melhora os níveis de açúcar no sangue durante o dia, mas também diminui a probabilidade de picos glicêmicos nas refeições subsequentes. Fazer boas escolhas alimentares pela manhã é um passo fundamental, mas tão relevante quanto o que se come é o que se bebe nesse horário. Muitas pessoas iniciam o dia com uma xícara de café sem perceber que isso pode estar afetando o controle do açúcar no sangue. Dica 3: evite o consumo de café. Com a barriga vazia. Para muitas pessoas, o dia só começa após tomar a primeira xícara de café. O cheiro, o gosto e o efeito estimulante da cafeína tornam esse costume quase automático. No entanto, quando ingerido com o estômago vazio, o café pode provocar uma reação surpreendente nos níveis de glicose. A cafeína promove a liberação de adrenalina, um hormônio que prepara o organismo para a ação, porém que também pode aumentar os níveis de açúcar no sangue. Ademais, o consumo de café pode elevar os níveis de cortisol, o que intensifica a resistência à insulina logo pela manhã. Esse efeito pode ser ainda mais pronunciado em pessoas com diabetes, o que dificulta o controle da glicemia ao longo do dia. O efeito do café em jejum sobre o sistema digestivo é outra questão a ser considerada. O revestimento do estômago pode ser irritado pela acidez da bebida, causando desconfortos como azia e refluxo. Para pessoas com diabetes, isso pode representar um fator extra de estresse para o corpo, complicando ainda mais a estabilidade metabólica. Isso não quer dizer que o café deva ser retirado da rotina. A chave está no modo como ele é ingerido. Consumir café, junto com uma fonte de proteína, pode reduzir seus impactos negativos na glicose. Incluir leite, tanto de origem animal quanto vegetal, ou combiná-lo com ovos ou iogurte, contribui para equilibrar a liberação de açúcar no sangue. Outra opção é escolher versões descafeinadas ou chás com menos cafeína, como o chá verde, que, além de preservar a energia, ajuda na sensibilidade à insulina. O momento da ingestão do café também é relevante. Consumir café após o café da manhã, em vez de antes, diminui consideravelmente o efeito sobre a glicemia. Essa alteração simples pode prevenir flutuações nos níveis de açúcar no sangue e fornecer energia de maneira mais consistente. Fazer mudanças na alimentação e nas bebidas matinais é fundamental, mas é tão importante como o que se consome é como o corpo reage a isso. Pequenas atividades físicas realizadas logo pela manhã podem ser fundamentais para controlar os níveis de açúcar no sangue. Dica 4: mova-se nos primeiros 30 minutos. Depois de acordar, o corpo foi projetado para se mover, e isso é especialmente importante para aqueles que precisam controlar os níveis de glicose. Depois de uma noite de descanso, os músculos se encontram em uma condição muito receptiva para utilizar a glicose. Uma das formas mais eficazes de diminuir os níveis de açúcar no sangue de maneira natural, sem depender exclusivamente da insulina, é movimentá-los desde cedo. A prática de exercícios físicos favorece a absorção de glicose pelos músculos, possibilitando seu uso como fonte de energia em vez de permanecer acumulada na corrente sanguínea. Esse efeito ocorre independentemente da ação da insulina, ou seja, até pessoas com resistência à insulina podem se beneficiar desse processo. Bastam poucos minutos de atividade para ativar esse processo e aprimorar a resposta glicêmica ao longo do dia. Muitas pessoas pensam que é preciso um treino intenso para alcançar esses benefícios, mas a realidade é que atividades leves já trazem uma grande diferença. Para ativar os músculos e aumentar a sensibilidade à insulina, basta fazer alongamentos, caminhadas curtas ou alguns minutos de exercício de baixa intensidade. Ademais, a movimentação matinal favorece a circulação do sangue, eleva o humor e diminui o estresse, que também pode ser um fator que contribui para o descontrole glicêmico. Para aqueles com uma rotina movimentada, adotar esse hábito pode parecer um desafio, mas algumas táticas simples podem tornar a adesão mais fácil.
Pequenas alterações, quando praticadas diariamente, podem ter um efeito considerável na saúde e na estabilidade dos níveis de glicose. O metabolismo reage de forma rápida a esses estímulos. Porém, para sustentar esse efeito durante o dia, é fundamental que a dieta também ajude a melhorar o funcionamento do corpo. O horário da última refeição pode ter um impacto significativo na maneira como o corpo gerencia a glicemia pela manhã e nas horas subsequentes. Dica 5. Jantar mais cedo e evite comer à noite. O horário das refeições afeta diretamente a regulação da glicose, e o que se ingere à noite pode ter influência nos níveis de açúcar no sangue no dia seguinte. Consumir alimentos ricos em carboidratos e açúcares tarde da noite pode causar um acúmulo de glicose no sangue durante a madrugada, o que pode resultar em um aumento considerável nos níveis de glicose ao acordar. O corpo humano segue um ciclo biológico natural, chamado de ritmo circadiano, que controla vários processos metabólicos durante o dia. A digestão e a produção de insulina tornam-se menos eficazes durante a noite, o que faz com que o açúcar dos alimentos permaneça no sangue por um período mais longo. Esse efeito é ainda mais pronunciado em indivíduos com diabetes, o que torna o controle da glicemia mais difícil. Cenar mais cedo dá ao corpo tempo suficiente para digerir os alimentos antes de dormir. Isso diminui a quantidade de glicose no sangue e aprimora a resposta da insulina na manhã seguinte. Pesquisas sugerem que indivíduos que realizam a refeição final do dia pelo menos 3 horas antes de dormir apresentam níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao acordar. Ademais, evitar lanches à noite ajuda a evitar oscilações desnecessárias nos níveis de açúcar no sangue e melhora a qualidade do sono, que é fundamental para a regulação do metabolismo. Optar pelos alimentos adequados no jantar também é importante. Para evitar picos de glicose e manter a saciedade durante a noite, é possível optar por proteínas magras, vegetais e gorduras saudáveis. Durante esse período, evitar alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas pode ajudar a prevenir a sobrecarga do corpo e a garantir um metabolismo mais eficaz no dia seguinte. Incorporar esse hábito tanto melhora o controle da glicose quanto prepara o corpo para um descanso mais reparador. Uma boa noite de sono é essencial para manter o equilíbrio dos hormônios do metabolismo e diminuir a resistência à insulina. Alterações simples nos hábitos alimentares podem ter um impacto significativo na saúde ao longo do tempo, proporcionando um controle mais eficaz e sustentável dos níveis de açúcar no sangue. Agora, selecione um desses hábitos e inicie amanhã. Em seguida, retorne a este local e compartilhe sua experiência nos comentários. Se achou este conteúdo útil, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais dicas importantes para a sua saúde. Agradeço imensamente.